Sou Júlio Casoy, nascido em São Paulo, na capital, no bairro do Brás, família de classe média. Meu pai um pequeno industrial, minha mãe gerenciava a loja da fábrica, além de administrar as coisas da família. Educação, leitura e cultura eram aspectos muito importantes da nossa vida familiar. Eu cresci em um ambiente muito culto e politizado. Eu estudei em escolas particulares. À época, as escolas públicas, onde eu morava, no Brás, não eram muito boas. Aquelas que eu poderia ter acesso não eram muito boas. Então, eu comecei pelo Externato São João, uma escola católica. Depois fui ao Liceu Acadêmico de São Paulo. Depois ao Colégio Rio Branco. Fiz o cursinho objetivo, e isso era muito comum à época. E entrei, glória, na Escola Paulista de Medicina, que era uma das mais almejadas para a gente entrar. Eu estudei na escola entre 1969 e 1974 e terminei o curso em 74 e, apesar de não ter uma filiação formal com a escola, nunca me desliguei. Até hoje estou na escola. Quando eu digo nunca me desliguei da escola, eu faço um paralelo disso. Eu tive muito sucesso profissional. Eu me saí muito bem, felizmente, na minha carreira, e eu devo em muito isso à escola. Isso não é uma figura de linguagem, nem é uma demagogia barata. Eu realmente, e eu vou discursar um pouco, vou falar um pouco sobre isso, eu realmente tive um apoio e um incentivo da escola durante toda a minha carreira, que deu certo em muito graças à escola. Mas indo aos aspectos gerais, a minha adaptação, a integração e fazer parte da escola foram muito fáceis. Naqueles anos, a escola EPM era uma aldeia, era um vilarejo onde todo mundo se conhecia. Quer dizer, pertencer àquela comunidade, fazer parte daquela comunidade era uma razão de orgulho. Quer dizer, só ter entrado, estar lá, já dava um estado de espírito imenso para a gente. E a aceitação pelo fato de você estar lá já era uma coisa importante, e as pessoas se recebiam muito bem. Era um vilarejo de cerca de 1.200 pessoas, talvez, mais ou menos 1.200 pessoas, entre alunos, professores, outros participantes daquela comunidade, e era realmente uma fraternidade. Meu primeiro professor na escola, eu tive muita sorte com isso, foi o Nader Vafai. O Nader foi meu professor de anatomia. Passada aquela parte de aula inaugural, de recepção, etc., o Nader foi quem pegou o nosso pequeno grupinho por volta da letra J e deu as aulas iniciais. E o Nader era, como professor, um indivíduo muito objetivo, mas muito carinhoso. Ele soube cuidar da gente, cuidar daquela adaptação, aquele contato inicial com peças de cadáver, com o corpo humano. O Nader foi muito gentil naquela transição, nos ajudando. Sempre que se cita nomes, a gente corre o risco de fazer grandes injustiças e esquecer alguém que não deve se esquecer. É claro que, quando a gente fala daquele começo da anatomia, o José Carlos Prates é um professor que, por gerações, inspirou todos nós, é um modelo de vida, não só acadêmico, como para toda a vida da gente, pessoa de grande estima, de grande admiração e que influiu em todos nós. Eu entrei na escola muito jovem, eu tinha 17 anos quando entrei na escola. Só havia 2 colegas mais novos do que eu, o Arthur da Rocha Correia Fernandes, que ficou depois na radiologia, e o José Rahal Abu Assali, que fez urologia e já não está mais entre nós. Quer dizer, aquele período inicial na escola marcou a minha transição, o meu amadurecimento, a minha passagem de pós-adolescente para adulto. E não podia ter tido lugar, não podia ter tido ambiente melhor para isso. Foi na escola que eu tive muitos primeiros. A primeira bebedeira, a primeira paixão, a primeira oportunidade de ajudar um amigo em dificuldade, de ajudar mesmo, o primeiro abraço de consolo numa tragédia, e muitos outros primeiros mais divertidos,
mas que não se menciona, e alguns deles foram primeiros e únicos, apesar de muito bons primeiros. O ambiente naquela época que eu entrei na escola era um ambiente muito difícil. O mundo político dos anos 60 no Brasil era polarizado entre a direita e a esquerda, existia uma ditadura de esquerda que vinha se instalando no Brasil a partir de um regime legalmente eleito, e essa ditadura vinha progressivamente se instalando, e houve um golpe militar que encerrou esse governo de direita e estabeleceu depois uma ditadura de direita. Então, havia uma polarização nas pessoas da direita e as pessoas da esquerda, e na escola, a grosso modo, as pessoas que tendiam e que achavam simpática a ideia da esquerda se concentravam no centro acadêmico, e aqueles alunos que estavam mais à direita se concentravam na atlética. Eu fui para o grupo da atlética. Dos dois lados, havia gente muito razoável e havia também radicais. Mas havia muito mais gente razoável do que radicais, sem dúvida nenhuma. Então, a atividade política na escola era uma atividade dinâmica, uma atividade participativa, de grandes discussões, de grandes debates, mas não impedia um relacionamento de amizade entre as pessoas dos dois polos. É claro que os radicais tinham isso. Por exemplo, eu que estava do lado direito das coisas na atlética, almoçava regularmente na casa do Nestor Schor, que estava do lado da esquerda, era amigo da minha família e morava perto da escola, que me dava a oportunidade de ir à casa do Nestor Schor, que depois foi professor de nefrologia na escola e permaneceu um grande amigo enquanto vivia. Nessa atividade política da escola, eu tive vários cargos na atlética, fui, entre outras coisas, tesoureiro da atlética, e fui também representante de classe, fui representante dos alunos da escola no conselho departamental, fui representante dos alunos da escola na congregação, que era o maior órgão da escola. Nessa época, eram 2 alunos que representavam a escola nos grandes colegiados. Então, e eu, em paralelo à minha representação, quando fui eleito, o Abel de Souza Pereira Júnior foi eleito também. E o Abel Pereira de Souza Júnior foi depois presidente do Centro Acadêmico, era uma figura muito ativa na esquerda. Então, éramos eu, Atlética, o Abel, o Centro Acadêmico, os 2 juntos representavam os alunos dessa congregação. Nunca tivemos problema. Apesar do Abel e eu estarmos em polos ideologicamente opostos, nós trabalhamos muito bem juntos, sempre fizemos o que nós acreditávamos que era melhor para os alunos, nunca deixamos que esse processo ideológico interferisse, e o Abel e eu somos amigos até hoje. Depois de tantos anos, continuamos juntos e sempre que temos oportunidade, estamos nos encontrando. Eu tive muitas atividades extracurriculares. Além da atlética e dessa militância política que eu mencionei, eu fui monitor da anatomia por 5 anos, eu fui mestre de cerimônias, apresentei o coral da escola várias vezes, em várias ocasiões, não cantei, não era cantor. Eu testei 5 anos com o maestro Davi Reis, um pediatra que conduzia o coro da escola, fui reprovado 5 vezes em seguida, mas isso não impediu que eu ficasse sempre por perto e algumas vezes apresentasse o coral. Eu trabalhei muito nas festividades de celebração dos 40 anos de aniversário da escola, fui um dos estudantes que trabalhou muito. Nós tínhamos um show, fizemos um show que foi, por vários anos, todos aqueles que faziam parte do show humorístico da Escola Paulista de Medicina, tinha, naquela ocasião do aniversário dos 40 anos, teve desde indivíduos da turma de 51 até os indivíduos daquela época. Foi um grande show, nós nos divertimos muito com aquilo. Uma outra atividade não curricular da qual eu tenho boas lembranças foi ter sido redator de uma revista que nós temos na Atlética, Nicodemos. Eu tentei manter a revista Nicodemos por um bocado de tempo.
eu trabalhei na Portuguesa de Desportos, no clube, sendo médico da piscina, fazendo exame médico para a piscina, que se resumia a olhar para ver se as pessoas tinham ou não tinham micose nos pés e deixava ou não deixava entrar na piscina. E fui também médico, entre aspas, porque era acadêmico, do time de hóquei sobre patins da Portuguesa. Eu dei aula em cursinho, como todo mundo fazia na época, e trabalhei, um dos meus bons empregos, eu trabalhei como revisor de textos para o jornal Estado de São Paulo. Esse era um ótimo emprego porque não tinha horário. Era só, eu não escrevia, eu só corrigia gramáticas, as barbaridades ortográficas e conjugação que os jornalistas cometiam. E era uma das atividades que eu gostei muito de ter tido. Dei, como todo mundo na minha época, plantões médicos como acadêmico, alguns plantões orientados, outros completamente desorientados, que eram fonte de grande estresse. A gente ficava fazendo papel de médico sem saber medicina. Muitas vezes eu tive que, durante a noite, chamar os professores da escola para perguntar o que fazer naquela situação, mais uma vez, e mais uma vez receber o conselho: não faça isso, porque é uma causa de estresse e, além disso, você pode machucar alguém. Das atividades que eu tive na Atlética, a que eu mais me orgulho, a que sobrou materialmente, foi quando nós entramos na Atlética, nós começamos naqueles anos 69, 70, 71, não tínhamos piscina na escola. E nós estávamos convencidos que a gente precisava de uma piscina para melhorar a nossa competitividade na Pauli-Poli, na Intermédia, na Santa Paulimédia, e não tínhamos uma piscina. E pensamos, era necessário. Chegamos à conclusão que havia a possibilidade de fazer uma piscina, melhorar a quadra poliesportiva que nós tínhamos, e sonhamos uma praça de esportes para a escola. Foi o César Uehara, que depois foi para a pneumologia da escola, o Sérgio Talarico, excelente dermatologista de São Paulo, e eu. Nós várias vezes nos reunimos, fizemos desenhos, fizemos projeções, pensamos no que poderia ser a praça de esportes, achamos o lugar. Naquela época, o diretor da escola era o Horácio Knizzi de Mello, um cardiologista. Fomos ao Horácio Knizzi de Mello e o convencemos de que a escola precisava de uma piscina, precisava melhorar a praça de esportes. Aqueles nossos desenhos foram aprimorados com a arte do César. O César era muito bom em fazer essas coisas. E um dia, quando o Jarbas Passarinho, que era um coronel do Exército, ministro da Educação e de Esportes, naquele período da Revolução, poderoso indivíduo, vinha visitar a escola, o Horácio Knizzi de Mello sugeriu ao Passarinho que ele poderia gostar de conhecer a Lígia Imã Alvim. A Lígia Imã Alvim era minha colega de classe, uma das grandes enxadristas do Brasil, e naquele ano de 71, campeã brasileira de xadrez. Era um acontecimento ali. E o Passarinho se interessou por conhecê-la, ele gostava de jogar xadrez, se interessou por conhecê-la e foi com o Horácio até a Atlética. Quando ele chegou na Atlética, nós tínhamos nas paredes colados todos os desenhos do que seria a praça de esportes, e a Lígia cumprimentou e, ao invés de falar de xadrez, foi direto mostrando a ele, e nós explicamos o que podia ser. O Passarinho, bom político que era um político paraense, foi governador do estado lá, olhou aqueles desenhos e deu uma resposta típica, resposta de política: eu vejo com muito simpatia o seu pleito, etc. Naquela época nós tínhamos muito contato na imprensa, nós conhecíamos jornalistas de tudo quanto era lado, do Estado, da Folha. Na manhã seguinte daquela visita do Passarinho à Atlética, saiu em todos os jornais de São Paulo que o ministro havia prometido uma praça de esportes para a escola. Até o São Paulo Shimbun, o órgão da colônia nipo-brasileira, da colônia japonesa, noticiou na primeira página que o ministro havia se comprometido a construir um. A reação foi muito positiva, a reação da imprensa foi muito positiva. Naquela época havia na Rádio Bandeirantes o Júlio Atlas, que era um jornalista muito conhecido, irmão do Samuel Atlas, que era ortopedista, professor de ortopedia da escola. Deu grande destaque àquilo, a repercussão foi muito positiva para o
passarinho. Como consequência disso, algumas semanas depois, o Sérgio Talarico e eu estávamos no avião indo para Brasília com as propostas e obtivemos o financiamento, e a piscina está lá para ser vista e a quadra de esportes está lá. Uma das coisas mais eficazes que nós fizemos e que deixou um resíduo. Já fazem quase 50 anos. Cada vez que eu vou a São Paulo, eu visito, passeio pela escola e sinto possivelmente a mesma emoção que nós sentimos naquela época em conseguir estabelecer aquilo. Contando algumas outras coisas da minha vida acadêmica, daquele período acadêmico, contei nesse depoimento alguma coisa interessante da época estabelecida da piscina, mas houve traquinagens também. Tinha uma porção de coisa que a gente, naquela idade quase imatura, na pós-adolescência, uma das que eu fiz foi um pequeno grupo, eu não vou dar nomes aqui, um pequeno grupo, eu e alguns colegas, resolvemos roubar ou identificar a prova de anatomia que iria cair no dia seguinte. Naquela época era uma gincana, talvez até hoje usem isso, uma campainha de mesa em que a cada 30 segundos batia a campainha, os alunos rodavam, identificando peças anatômicas que estavam marcadas por um alfinete numerado. E nós resolvemos, na noite anterior à prova, ir até a anatomia e descobrir quais eram as sessões que iam ser feitas no dia seguinte. Com meios não dos mais corretos, a chave secundária da anatomia foi obtida, e durante a noite nós fomos para lá, um pequeno grupo, 3 pessoas, tentar obter a prova. Eu entrei, fui lá para o fundo da anatomia, procurar nas mesas os alfinetes com os números. 2 colegas ficaram por ali e, se viesse alguém, era muito improvável que viesse algum guarda, não havia guarda, que viesse alguma coisa acontecesse, era para eles tossirem e assobiarem. E, de fato, eles tossiram, assobiaram e fugiram, e eu fiquei lá dentro, não deu tempo de eu sair. Vinha chegando o Salvador Tacitano Neto. O Salvador era um auxiliar de ensino da anatomia dedicadíssimo, e não sei por que raios ele vinha muito tarde da noite abrir a anatomia e estudar na anatomia. Aquilo que nós tínhamos feito de lanterninha, ele ligou todas as luzes e, de repente, está o Salvador, entendeu? O Salvador era uma figura impressionante, aqueles indivíduos que conseguem todos os dias estar com a barba 2, 3 dias por fazer, sempre com um cigarrinho amassado na boca de cinza longa e tal. Ele veio entrando, eu não tinha para onde fugir, vi o mundo acabando, deitei numa daquelas mesas de dissecação, me cobri com um plástico azul que era usado para cobrir os cadáveres e fiquei lá quietinho, deitado, esperando ver o que ia acontecer, né? Passa um pouquinho de tempo, aquele formol entra no nariz, nos olhos, se torna absolutamente insuportável. Eu aguentei o quanto pude, mas o Salvador estava ali pela frente, eu escutava ele se movimentar, aí não aguentei, sentei e tirei o plástico. Na hora que eu sentei e tirei o plástico, levou um tempinho para abrir o olho. Quando eu abri o olho, a única coisa que eu vi foi o Salvador correndo, correndo, deixou caderno, deixou cigarro aceso, maço de cigarro, as coisas, deixou tudo lá e saiu correndo. Foi o tempo de eu ir embora sossegado. Evidentemente, isso não era história que se contasse, se comentasse na época. Passaram-se os anos, eu não encontrei o Salvador, e não sei qual foi a versão dele, qual foi a abordagem dele a essa história, o que ele pensou disso. Mas essa é uma das minhas boas histórias da época. Existem outras, é que o nosso tempo é relativamente curto. O que mais me marcou na escola, nessa trajetória da escola, nesse meu período de acadêmico na escola, foi o senso de identidade, o senso de pertencer, de participar, de ser reconhecido, de ter um papel no conjunto. Nós éramos essa aldeia mesmo, quer dizer, além dos docentes, dos alunos, dos médicos que circulavam por lá, dos vários cursos de saúde, nós tínhamos enfermagem, ortótica, biomédica, fonoaudiologia.
era um ambiente de estudantes de diferentes áreas da saúde, todos os seus professores agregados. Fazia parte da nossa comunidade também funcionários, pessoas que estavam ligadas direto ou indiretamente à escola, trabalhavam por lá. Eu vou lembrar alguns nomes, apesar do risco da injustiça, quer dizer, eu vou lembrar alguns e seguramente vou esquecer outros. Alguém que faça um depoimento depois poderia corrigir isso. Eu quero lembrar o Paulinho. O Paulinho era um livreiro da editora Guanabaracuga, que trabalhava na escola, tinha ali no meio do pátio a sua livraria, e o Paulinho era também o nosso banqueiro de jogo do bicho, era onde se faziam as apostas de bicho, ele corria vários jogos de azar ali, listas e sorteios e coisas desse tipo. Ao lado do Paulinho tinha o Nemer, que era outro livreiro, e que era exímio com harmônica, com a gaita de boca. Era um artista. Então, todos os nossos shows, reuniões, celebrações, nós tínhamos o Nemer tocando com a gente. Outro indivíduo que eu lembro da época, Chachado. Chachado era um funcionário do necrotério, que, em paralelo às atividades dele no necrotério, organizava jogo de dados, jogo de crepe, onde os alunos iam jogar escondido no meio do necrotério. Em outros lugares também, mas o Chachado deixou essa lembrança. Tinha no restaurante Finesse, tinha o Cabelo, que era um dos donos, e o Cabelo era um sujeito que trabalhava no restaurante, fazia as comidas, os sanduíches lá, mas ele ia aos nossos jogos, torcia, se embebedava, contribuía muito para a participação atlética. Ainda tinha o Bira, que era um dos que trabalhava no Finesse, era muito amigo de todo mundo. Nós tínhamos o Tito, que era o ex-barbeiro da escola, que passou a ter o Tito Hambúrguer, uma cópia de Chico Hambúrguer dentro da escola e fazia hambúrguer. O Toninho Barbeiro, que naquela pequena barbearia dentro do pátio, o Toninho tinha um centro de fofoca e de reunião, de conspiração. Tinha os zeladores atletas, o Chico Oswaldo, nós tínhamos, faziam parte da comunidade muita gente que não era nem médico, nem profissional da saúde, nem aluno, nem professor. Tinha no pessoal o Vasco, que era o diretor de educação física, treinava atletismo, tinha o Franco, que era o técnico de futebol, com grandes dificuldades, porque a escola tinha grandes estrelas no futebol, e o Franco era um treineiro, não tava, era difícil para ele competir com o nível dos jogadores que tinha na escola. Tinha o Vlado, que me treinou em tênis de mesa, eu joguei alguma coisa, mas perto dos colegas que tinha, o Rubens estava na minha classe, que eram grandes jogadores de tênis de mesa, nunca tive uma chance de fazer o time da escola. Tinha o Paulo Russo, que era um sujeito no vôlei. Nós tínhamos no pronto-socorro um enfermeiro chamado Endo, que participou da educação de todos nós. Na ortopedia tinha um enfermeiro chamado Jonas, era um sujeito grandão e tal. Sempre que havia confusão, algum paciente mais irritado, que perdia o controle no pronto-socorro, era o Jonas que entrava em ação. Na escola de enfermagem, nós temos a Madre Cristo Redentor, a Francisca Nogueira Soares, uma figura imponente, era a diretora da Escola de Paulista de Enfermagem, com quem, Talarico e eu, mantivemos uma briga de muito tempo, porque a piscina foi construída onde era o jardim da Escola de Enfermagem, o que gerou a troca de correspondência entre a Madre Cristo Redentor e a gente foi excelente, eram lições de vida. Isso, de certa maneira, encerra um resumo muito resumido do que foi minha vida acadêmica, extremamente divertida. Agora, vou falar um pouco da minha especialidade e carreira. Eu optei por uma especialidade diferente, não existia residência, não existia estágio, não tinha currículo. Eu optei por trabalhar em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. A atividade quase não existia no Brasil na época. Eu me interessei por isso a partir de um pequeno emprego que eu arranjei como acadêmico na indústria farmacêutica Sandoz, onde a minha tarefa era dar aula para propagandistas. Eu ensinava aos propagandistas princípios básicos
de ciência e dos remédios que eles iam fazer propaganda, e depois estendi a minha atividade profissional lá, tomando conta do Centro de Documentação Científica, da biblioteca deles. Eu tinha aprendido com o professor de técnica cirúrgica da escola, o Saul Gudenberg, como cuidar de documentação médica, como fazer pesquisa bibliográfica, como reproduzir as coisas. Eu tinha aprendido muito com o Saul. A partir disso, juntando os sistemas que eles tinham na Sandoz, eu cuidava do centro de documentação, entendi um pouco o que era pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. Eu já tinha feito um ensaio clínico, quando eu trabalhava na Portuguesa, checando micose para entrar ou não entrar na piscina, eu tinha feito um ensaio clínico para o laboratório Andrômaco, testando um remédio que existia na época chamado Androdermol, era o ácido decilênico. E o trabalho que eu fiz foi ver se, tratando a micose, ela se curava. Foi o primeiro ensaio clínico que eu fiz na vida, e eu gostei daquele tipo de atividade. Nos meus primeiros meses de formado, eu fui assistir uma reunião onde estavam discutindo manufatura, formulação, atualidade no uso de penicilina. E, para minha surpresa imensa, nessa reunião estava Oswaldo Ramos. O professor Oswaldo Ramos, o nosso orgulho da clínica médica, o professor temido e querido da clínica médica, estava nessa reunião que não tinha nada a ver com ele na escola, mas e o Oswaldo não só estava na reunião, como estava falando com muita propriedade de fermentação, métodos enzimáticos de penicilina e tal. Nos intervalos dessa reunião e depois, por bastante tempo, ao final da reunião, eu contei ao Oswaldo que era isso que eu queria fazer. O Oswaldo me disse, olha, eu não gosto dessa sua opção, mas se é isso que você vai fazer, faça bem feito. E não é ficando aqui que você vai fazer bem feito. Porque aqui no Brasil não tem pesquisa, só estão fazendo desenvolvimento, e se você for fazer desenvolvimento aqui, você vai acabar repetindo o que já foi feito em outros lugares. Encontre um jeito, saia, vá onde estão fazendo pesquisa de fato, desenvolvimento de fato, vai aprender lá e depois volta para cá e faz direito. Se é isso que você quer fazer. Se não, vai fazer reumatologia, era a minha ideia original, se não vai fazer reumatologia e fica por aqui. E com a recomendação da escola, do pessoal da escola, uma carta de recomendação do Horácio Vinícius de Mello, a Sandoz me mandou para a Suíça primeiro e depois para Barcelona, onde eu aprendi as bases de desenvolvimento clínico. Tive algum contato com estudos pré-clínicos, algum contato com descoberta, mas eu fui muito bem treinado em desenvolvimento clínico, estudos de fase 1, 2, 3 e 4. Fui muito bem treinado lá. O meu primeiro estudo farmacológico de relevância, que foi importante ter um certo impacto, foi um estudo feito na Suíça, em que eu comparei diferentes grupos de ratos tratados com a dieta sem cálcio, com cálcio, cálcio e vitamina D, calcitonina. E o meu protocolo de pesquisa, que era um protocolo relativamente simples, para ver o que influía na formação do osso desses animais, foi revisto pela maior autoridade do planeta em osteoporose, que era um indivíduo chamado Stanislas Desaisy, da Universidade de Paris. E eu consegui isso porque o Edgar Atra, na Escola Paulista de Medicina, escreveu uma carta de apresentação, uma recomendação. Com a carta do Atra, o Desaisy, que era o grande nome do planeta em osteoporose, se interessou, me disse, mande o seu protocolo, e eu tenho esse protocolo com modificações escritas à mão pelo Desaisy, e essa porta que me abriu foi a escola, foi o Edgar Atra. E eu vou citar alguns desses episódios para mostrar que a escola me deu toda essa retaguarda, toda essa rede que me permitiu ser bem-sucedido na carreira. Quando eu já estava de volta no Brasil, já estava bem estabelecido como médico da indústria farmacêutica, estava trabalhando para a Wyeth no Brasil, baseado com um escritório no Brasil, mas trabalhando para a Wyeth americana. Eu
me juntei a um grupo internacional em que nós estamos discutindo medidas para evitar a dependência a benzodiazepínicos. E, no fim, foi a menor dose possível, pelo menor tempo possível. Mas, naquele período de análise, todas as minhas sugestões, as minhas propostas, e algumas delas foram bem aceitas, foram escritas no primeiro andar do edifício das biomédicas, junto com o professor Elisaldo Carlini. O Elisaldo Carlini era uma autoridade no tema, eu fui procurá-lo, e várias tardes nós passamos juntos lendo publicações e escrevendo as recomendações. E um bocado daquilo foi para frente. Depois disso, num estudo para determinar a dose aguda, um estudo de determinação de dose, para achar a dose aguda de um anti-inflamatório não hormonal, eu usei gota aguda como modelo para descobrir a dose correta do medicamento. Fiz toda uma técnica para isso. Conduzi, o estudo foi feito na escola, no ambulatório de reumato da escola, e cheguei a uma dose. Quando eu mandei para a White nos Estados Unidos, era diferente da dose que eles haviam desenvolvido lá. Mandaram um grupo fazer uma auditoria em profundidade no estudo, repetiram o estudo num serviço no Canadá, em Toronto, e o estudo que nós tínhamos feito na escola era a dose correta, nós tínhamos acertado aquilo. Como consequência desse estudo feito na escola, a White me convidou para ir para os Estados Unidos, cuidar do programa deles de doses, para determinar doses e eficácia de remédios e indicações agudas para inflamatórios e analgésicos. E eu fui para os Estados Unidos em 87, com esse contrato que devia ser 3 anos, no fim acabei ficando para sempre lá, acabou sendo uma carreira de mais de 20 anos na White. Então, todos os meus projetos, tudo que eu fiz e que foi muitas vezes muito bem reconhecido na indústria, tiveram participação intensa da escola. Eu nunca deixei de estar ligado à escola. Quando a White teve o sirolimus, a rapamicina, uma droga para transplante renal, a minha base, sem dúvida nenhuma, foi o Hospital do Rim, foi a Escola Paulista, foi o José Medina Pestana, com quem eu trabalhei e tudo. O grupo do Medina não só conduziu estudos, como foi lá que nós treinamos os diretores da White e dos outros países. Foi no Hospital do Rim que foi feito esse treinamento. Quer dizer, e poder apresentar uma empresa a relação com o indivíduo que tem o maior centro de transplante do mundo tem um impacto muito grande na sua carreira. Você poder tratar por primeiro nome o indivíduo de maior relevância na área é muito importante. O basedoxifeno foi uma droga minha, uma droga utilizada para menopausa, e mais uma indicação em menopausa, é a base de um remédio chamado Duaviv, que chegou a ser comercializado. Teve a maior parte do desenvolvimento foi feito na escola. O dossiê, o relatório que foi apresentado ao FDA para aprovação do Aviv, 60% dos casos foram feitos na escola, com o Edmundo Baracá, utilizando instalações do Hospital do Rim, do Hospital do Sono, foram estudos feitos lá. Quando eu fiz a primeira vacina, trabalhei na primeira vacina contra a pneumonia, Prevnar, na época ele era heptavalente, hoje já está em 20 valente, né? Na época nós precisávamos de uma linguagem comum para reportar reação adversa, era um estudo global, isso estava sendo feito em um número enorme de pacientes, em 20 e tantos idiomas diferentes, 22 idiomas diferentes, e tinha níveis de sofisticação em termos de computador, desde o Karolinska, na Suécia, que tinha absolutamente tudo, o estado da arte, mas eu tinha centros de estudo nas Filipinas, onde eles tinham pequenos computadores e trabalhavam à base de disco ainda. Para mim, conseguir um sistema que funcionasse em todos esses lugares, me cobrisse o estudo todo, eu fui ao CIS, ao Centro de Informática e Saúde, que, na época administrado, dirigido pelo Daniel Sigulen, e o Daniel Sigulen, com a ajuda da Mônica Parente Ramos, que cuidava da educação à distância,
Foi desenvolvido na escola o sistema tecnológico que servia para plataformas desde a Filipinas e Vietnã até o que nós usamos nos Estados Unidos e na Inglaterra. Trabalhamos com 22 idiomas diferentes e a didática que eles trouxeram, o processo didático que eles trouxeram, a partir da experiência do SIS, Educação à Distância, foi tal que aquele foi o sistema adotado pela White por muitos anos. Foi todo gerado ali naquele lugarzinho na Vila Clementina. Quer dizer, assim, sucessivamente, cada projeto que eu tive foi um projeto que teve... Só anos depois, trabalhando numa empresa em Nova York, nós estávamos trabalhando com toxoplasmose, desenvolvendo novas drogas para toxoplasmose. A maior autoridade do mundo em toxoplasmose ocular é o nosso Rubens Belfort. Rubens Belfort do IPEPO, e levar o Rubens Belfort por uma reunião da empresa, onde ele educou os diretores de empresa, quer dizer, é um impacto muito grande. E ele me educou muito, me levou, inclusive, para os locais onde, epidemiologicamente, a doença tinha grande impacto. Fomos colher juntos amostras de linguiça para procurar Toxoplasma gondii. A escola sempre me deu esse nível de treinamento, até o meu ultimíssimo projeto, antes de me aposentar, já em 2020, um pouco antes de eu parar minhas atividades, eu tinha um derivado bacteriano para tratar câncer de bexiga não músculo invasivo. E foi o João Norberto Stavali, da patologia da escola, meu colega de turma, que organizou uma aula excelente. O Leonardo Cardilli, da patologia, me ensinou o que eu precisava saber, o que eu precisava ver nas lâminas, o que eu precisava ler, e eu planejei os estudos todos aí, a partir do que eu aprendi na patologia da escola. Esses são apenas alguns exemplos. O que eu quero dizer, a minha mensagem é que a minha carreira só foi possível graças a essa retaguarda da escola. Eu saí da escola, fui trabalhar em outros locais do mundo, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na Inglaterra, implementei centros de pesquisa em vários lugares do mundo, mas toda essa minha atividade sempre com uma retaguarda e com um apoio muito grande da escola. Além da minha vida profissional, a escola esteve também muito presente na minha vida familiar. Eu me casei em 1976 com a Sara, minha esposa. Até hoje, fonoaudióloga da escola. Formada em fono na escola, fez o mestrado dela de fono na escola, orientada pelo Paulo Pontes. O doutoramento ela foi fazer depois nos Estados Unidos. O meu filho, Flávio, que hoje é psiquiatra em Nova York, ele fez um sabático na pediatria da escola, organizado pelo Domingos Palma, da pediatria, que foi o pediatra que pegou o Flávio quando ele nasceu. E aí ele, já formado, foi fazer o sabático na escola. A minha filha, Vivian, que hoje é personal trainer, ela fez o serviço comunitário, que é obrigatório nos Estados Unidos. Ao final do high school, eles têm que fazer um serviço comunitário. Ela foi fazer o serviço comunitário no Brasil, entre o Hospital do Rim e o GRAC, que foi organizado pelo Medina. Ela ficou no GRAC fazendo entretenimento das crianças. Eu continuo em contato com a escola, eu nunca perdi esse contato na minha vida profissional, e agora que eu aposentei e vivo entre Lisboa e Pensilvânia, eu vivo entre Portugal e os Estados Unidos como aposentado, eu continuo em contato íntimo com a escola. Eu converso virtualmente todos os dias com alguns dos meus colegas de turma, o Boris Frank, que é psiquiatra, o Gilberto Petit, da pediatria, o Luiz Antônio Nogueira Martins, aposentado da psiquiatria da escola, o Maurício Borges Martins Araújo, aposentado da endócrina da escola. Eu faço parte do grupo de WhatsApp das pessoas que se formaram em 1974. Eu também vou diariamente ao grupo de WhatsApp dos amigos da EPM. Eu entrei muito entusiasmado pela associação Amigos da Escola Paulista de Medicina, que é presidida pelo Rui Maciel, e que o Abel é vice-presidente, e acompanho
com muita alegria e com muito orgulho todas essas atividades. Por isso, quando eu soube dessa série de depoimentos, eu fiquei muito entusiasmado, porque é uma maneira de manter essa conexão e para as pessoas que estão organizando, para os acadêmicos que fazem parte disso, daqui a 50 anos continuarão fazendo parte disso. Deram conta dessa história para aqueles que vão estar na ocasião no 3º ou 4º ano. Mas o meu conselho é aproveite. Esse é o lugar para estar. A Escola Paulista de Medicina não é uma escola, não é uma faculdade, não é uma universidade, é um estado de espírito.